Desdobramento material, projeção física, Vipassana do existencialismo. Eu vou desafiar a sua percepção para provar que você sonha acordado. Não só você, eu também estou tentando acordar. Quiçá tenha alguém para me sacudir. Estão tentando, como estão tentando a todos a nós, né? E esse tema eu vou dizer para vocês, possa que dê uma travada, uma gaguejada, que para mim é mais complexo do que explicar qualquer outra coisita aí que eu falo. Porque há dois tipos de seres humanos, né? Os subjetivos e objetivos. E horas o objetivo é onde é subjetivo e horas o subjetivo é onde é objetivo. Depende da ótica, do ângulo, da perspectiva e até da expectativa, né? O que você espera. O que seria o Vipassana? Vipassana é ver a coisa como ela é. Por exemplo, você tem a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, e você, em vez de ficar fazendo rodeios, criando mais máscaras dentro de uma máscara social, você admitir, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, tem algo de belo, tem algo de feio, tem algo que é de desajustado, tem algo que está tudo ok, né? Se olhar no espelho e ver seus defeitos, não só defeitos de formação física, né? Não se achar o lindão, lindona, né? Não tentar mascarar aquilo que veio a ser para ser, mas seus defeitos psicológicos, seria a vigilância não dos sentidos, no sentido de sentidos mundanos, carnais, esses que você usa aí para escovar os dentes, ir ao banheiro, enxergar e não esbarrar em nada, e sim os sentidos de todo sentido dessa vida que se desdobra em três partes, os três mundos. Gunas da matéria, tamas, é onde você está agora, me ouvindo. Rajas é onde você está quando vai dormir. E Sattva, a verdade. Cada vez que você vai para a verdade, é dificílimo explicar isso, entendeu? Expressar. Perceber é até mais fácil. Veja que quando você está no corpo, tudo dói, tem compromissos, tem responsabilidades. Se você não cuidar do corpo, a coisa, né, você vai ter problema. Quando você já se liberta a um outro nível, um patamar um pouquinho de frequência, um pouquinho mais alta, em que as partículas estão mais agitadas, vamos dizer, o mundo da alma, você se liberta da dor do corpo. Mas ali você tem as emoções e os pensamentos. Só que muitas vezes não condizem com os pensamentos e emoções que você tem enquanto está em vigília. Já me aconteceu, por exemplo, né, vamos ver se eu vou ser claro, eu vou me esforçar para tentar colocar as coisas com equilíbrio para vocês não pensarem que eu estou falando da apologia, que devemos nos desapegar a ponto de assim dar tchau para a vida física. Não é assim. Eu só coloco a minha visão técnica do que eu, como um ser humano, tá? É um ser humano explicando a vida humana, como o ser humano funciona. Como um bom técnico, um bom mecânico, ele chafurda, ele observa cada detalhe da máquina. Devemos procurar o homem na máquina, porque a máquina não é o homem. Então o que acontece? De estar na minha juventude num estado, passando por um quadro de depressão ou até ansiedade, e ao me lançar ao sonho, que para mim se desdobra em projeção lúcida, e muitos têm, não pense vocês que eu sou um malucão aqui que está vindo com novidade, isso é mais antigo que as pedras.
Tá? Inclusive isso aí foi o primeiro poder na Atlântida, né? O camarada pegava, fazia teletransporte com o quê? Com suas partes. O camarada ia para o outro lado do universo e vinha. Por isso que hoje nós temos astronomia, astrologia. Isso é tudo atavismo dessas memórias de onde o ser humano já foi. Tanto é que a ciência hoje ela presume baseada numa certeza intuitiva, né? Se não intuitiva, instintiva, já tá bom, é uma intuição de baixo. Já serve para sobrevivência. Te garante permanência aqui, que não pode estancar. Então a natureza ela decanta, né? Ela coloca assim. Então vamos colocar o mundo físico como primário, né? No primário, tá, você tem ensino básico. Secundário é alma. Já fica um pouquinho mais avançadinho, mas ainda não é faculdade. E depois tem uma faculdade do espírito, né? Universidade espiritual, que é onde os problemas acabam. Então o que eu quero, quero conectar? Que tendo um problema físico, em que você sente no físico, né? E o pecado edênico foi o quê? Se sentir confortável, acomodado na matéria que assenta todo esse jogo, ok? Se sentir satisfeito ou insatisfeito, mas apegado às dores, para depois produzir na alma uma impressão que não é dela, que é o sofrimento. Sofrimento é de alma, dor é inevitável, é do corpo. Isso Buda Gautama deixou bem claro, sabiamente especificado. E tem uma parte que você não nem sente, nem pensa, onde ainda eu falava, sobre a mente. Devemos ultrapassar a mente se quiser se libertar dela. Minha mente não coopera comigo, minha emoção, né? Você tem que chegar nesse estado pelo menos uma vez. Isso é o êxtase. Você não pode ficar lá para sempre porque você tem correspondência aqui. É como se deixasse os filhos na casa do vizinho, você não fosse mais buscar. Você tem que voltar aqui, assistir. Tem responsabilidade, né? A tudo que você mesmo elaborou e criou, porque você é o Deus que te criou. Cada um tem o seu, como dizia Jesus, né? O meu pai é o pai dele, tem um nome monádico. O seu pai é outro. Então não podemos criar uma religião que creia no mesmo Deus. Isso não é separação divina. Só que é trabalho, os raios da criação, tem da arte, tem da música, tem da medicina, da cura, né? Que é a mesma coisa. Do labor, aquele mais forçado, cada um vem, né? Até tinha o sistema de castas na Índia, em que até o Dalit é o último, o pedreiro, o limpador de banheiro, mas é útil. Sem o limpador de banheiro e pedreiro, o empresário não tem, né, WC, né, para a hora que ele precisar, não tem atendimento no restaurante e também não tem o prédio, a construção, onde ele dirige a sua incorporação, né? O corporação. Incorporação ele está, né? Com a sua alma. Então fica difícil de falar, porque eu nos estados que eu tinha, com o psicólogo lá, diagnosticava que eu tinha isso, o psiquiatra, entupia de remédio, eu ia para o sonho e via que, entendi, né? A gente chegava lá e entende, sempre entende, vai para o mundo da alma, e muito mais no mundo mais adentro, o que é base das bases. Compreendi toda a vida, tá. Chega aqui e começa de novo. Medinho de morte, medinho da conta não paga, medinho de ficar sozinho, medinho da contraparte quando se relaciona, será que vai me trair? Aí começa, então a gente fica assim até confuso na hora de explicar e ver que é falso conhecimento quando eu vim alguém achar que sentimentos como ciúme, inveja, será que é um sentimento mesmo de alma? A gente fica em dúvida, porque às vezes só se tem aqui, às vezes você tem ódio de alguém aqui, briga o dia todo com o cachorro, vai sonhar com o cachorro, tá lá o elemental dele com você, e vocês estão lá brincando. O problema desse mundo físico aqui é como uma vez que eu levei a primeira vez meu filho a um shopping, tinha um parquinho, mini parque dentro.
né, o meu filho caçula, e quando eu fui sair na porta, ele se agarrou na porta. E aquela porta, ela fecha sozinha, ela é porta eletrônica. E o guarda só podia rir, não podia intervir, porque ali tem o responsável, tem o pai. E eu puxava, é o mesmo símbolo de alma e corpo físico. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aquela criança chorava, né? Porque só se chora, gente. Lágrima só é conceito de corpo físico. Já na alma é outro tipo de sentimento. Por exemplo, uma vez eu fiquei muito triste e eu queria chorar e não saía lágrima. É a mesma coisa na alma. Para quem leva o apego físico, não, né, vai estar com fome, com a impressão elétrica de uma fome súbita, ou suposta, e sede, e não tem água, não tem comida. Você não come nada lá, é tudo prano. Você quer viver de prano, tá aí a alma. Tanto é que a alma se desprende do corpo de alimentos, né? Stula sarira, e vai para lá, longe do corpo, não morre de fome, fica a noite toda, 12 horas sem ingerir nada. Por quê? Porque prana é direto. Aqui nós temos que desdobrar o prana. Então esse corpo de carbono, até eu vou fazer um símbolo, aqui tem um rapaz contra a multidão, aqui, contra o fluxo, que é esses que estão, né, desenvolvendo o Vipassana. Ver a vida como ela é, de que não é uma regra. Mas a gente criou uma regra que precisa aqui deixou tudo objetivo. E é um plano muito sombrio. Em que aspecto? Não moral, ético. E sim técnico. O carbono, gente. Bom carvão. É um mundo muito escuro. Pode ver que mesmo de dia você não vê a luz do sol real. Chegue perto do sol para ver se é essa luzinha aqui, essa meia luz. Não é, aqui é jogo de sombras. Só que o problema é que a sombra predomina, tem mais predominância, né? E isso vai começando a envolver também o nosso intelecto. Aí por isso que Vipassana, na verdade, é a crítica da razão objetiva, né? Que se vai se tornar ou não intuição, depende do esforço do cidadão. Né? A gente vai para lá e para cá e trabalha, se esforça, aí adoece, se preocupa, né? Quanto mais tem, mais insegurança de perder, porque você se acostuma. É a mesma coisa que eu citei, e é difícil de falar sobre isso. Sabe por quê? Falar do desdobramento físico é falar do ego, e você vai se estrepar falando do ego. Se você o aprovar, deixa assim, deixa todo mundo, né, viciado, maniático, você vai ter problemas. Os puritanos, né, aqueles assim, né, ainda assim querendo moral e bons costumes, né, tradicionalistas, vão dizer: você quer perverter a humanidade, né? Se eles soubessem o que é a humanidade, eles iam ver que são já bem pervertidos, bem perversos. Não precisa nem, né? Basta uma propaganda que já tem lá a demanda. E se você falar contra o ego, aí que você é pedante, você quer ser mestre. Só que é o seguinte, gente, mestre nenhum que vem aqui é nada mais do que um representante, entendeu? Ele vem aqui, tanto é que Jesus dizia: o meu mundo não é desse mundo. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele não está falando nem do mundo da alma. Se ele fosse mestre mesmo, e como era, né, todos, né, cremos nisso, ele não está falando nem do mundo da alma. Mas o mundo da alma está mais próximo desse mundo dele, que ele compreende. Por exemplo, para mim, que vivo em dois mundos, né, assim, de compreensão, para mim é realidade aqui e realidade lá. Eu tenho que estar acordado em toda parte. Na verdade são três mundos, mas o terceiro é mais difícil de acessar. Raramente a gente arranha suas portas. Fica difícil de dizer o que é objetivo. Porque, por exemplo, você, né, um sonho lúcido também implica em sentir as coisas muito físicas. Aí você não sabe se o físico é aqui ou o físico é lá. Por exemplo, já aconteceu de pessoas que nunca, né, conduziram um avião ou um carro, sonhar que estão pilotando excelentemente bem. Não sabem nem os entraves técnicos.
modus operandi daquela tecnologia. Estão lá. Eu já sonhei que eu estava num Vimana, num OVNI, junto com colegas, né? Poxa, eu nunca vi né, nitidamente, já vi alguma coisa em Porto Alegre, mas não sei, disseram que classificaram como objeto voador, mas eu não tenho certeza. Mas, no entanto, nos meus sonhos é tudo tranquilo. Ah, você está imaginando. Como eu garanto que não estou imaginando aqui também, quando eu vejo uma luz? Será que eu não estou vendo um balão meteorológico? Não estou vendo uma estrela cadente? Não estou vendo qualquer outra coisa? Né? Pode ser um caco de né, uma sucata desse anel que nós temos aí em volta da Terra, esse anel, né, residual, desses satélites. Uma hora eles caem, eles vão dando giro, vai descendo, a gravidade vai puxando. É como acontece aqui com a alma. Só que daí a gente fica assim. Será que o corpo físico que atrai a alma? Veja, vamos pela lógica. Como é que é construída as coisas? A partir do centro. A partir do centro se cria a massa. Então, como pode ser a última camada a objetiva? A última camada é o último resíduo, é o fim da linha desse trânsito. Então, na verdade, os planos de alma e espírito são futuro da matéria. Por isso que você pode sonhar objetivamente algo que vai acontecer amanhã. Então, a matéria é passado. Por isso que o corpo físico, ele chega depois e sai antes. A alma já existia, o espírito já existia, a consciência, e permanece. Tanto é que há um lugar, inclusive entre as religiões que são tão céticas na questão técnica da coisa, de explicar, né, o animismo, o espiritismo, que dizem há um lugar de descanso ou de trevas, né, de punição. Por quê? Porque mesmo eles veem que a alma dura mais. Ela tem uma sobrevida mais estendida. E o espírito é perene, eterno. Né? Apesar de eterno, ainda é contagem de tempo. Né? Além do eterno, há o absoluto. Isso tudo é difícil. É tão difícil explicar o absoluto, gente, que é fora de todas essas coisas que a gente fala, do que explicar o seu oposto, que é isso aqui. É a oitava coisa, a sétima coisa. Né? Porque éramos para ter ido até a sexta. Mas daí lá mistificaram seis, colocar seis né, em cada mundo, um contexto sexual. Aí ficaria 666, que dá 18, maioridade, daí o homem está por si, aí é o número da besta. Inventaram um monte de moda, como invento aqui. Né, esse monte de terapias novas, psicologias novas, ideologia, religião que nasce que nem, né, feijão caindo do saco. Pode ser no meio da pedra, dá certo, brota. Sempre vai ter alguém para regar. E essas iniciáticas, que não iniciam coisíssima nenhuma. Apesar que até inicia, né? Mas eles iniciam reiniciando. Eles fazem uma lavagem cerebral para te achar já que tu está a grandes alturas, né? Já andou bastante. Na verdade nem saiu do lugar, está dentro do corpo sem compreender o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito. Então, a gente fica pensando assim, qual é o problema? O problema, a pedra a se contornar é o corpo físico, mas não é fugir dele, né? Se autocidar, eu vou me enforcar, eu vou tomar remédio, eu vou tomar veneno, vou deixar de comer, né? Eu vou acabar com esse corpo físico aqui por inanição, vou comer só alface, vou respirar luz. Que isso, gente? Já tem né, o do alface, entre aspas, o psicológico, e do prana, da luz psicológica, que é a alma. E é ela que se ilumina. Porque é o seguinte, entre o homem e a verdade há um abismo. E qual é o abismo? É o que não está iluminado. Porque se tu iluminar o abismo, tu desce ele tranquilamente sem... Porque é uma queda, né? O que é a queda? A queda do homem é ele se tornar a coisa mais sólida, coesa do universo, que é a matéria física. Não precisava tantas camadas assim para ele experimentar. Ele deveria ter ido até o etérico, sexta coisa. Mas daí o que é que acontece? O homem se envolveu com a questão sexual, né? Foi muito bom. Para que êxtase espiritual se eu tenho êxtase físico que eu posso usar de vez em quando?
O êxtase espiritual também, de vez em quando, é aleatório, é fortuito e fugaz. Então, vocês estão entendendo? Essa é a crítica da razão objetiva. Vipassana existencial, ver a coisa como ela é, na existência, que a experiência não é vida. A vida anima a existência. Então, você imagina um corredor, que é esse corredor existencial que vai desde Atman até a matéria mais densa. Você imagina que aqui temos a luz solar física, tá? Uma lâmpada acesa. E a luz primeva, total, do outro lado. Só que no meio do corredor, se não tem uma lâmpada, que é o que está carecendo, a iluminação de alma, ó, o corpo já tem uma objetividade. Quando você está aqui, você sabe que você é homem, mulher, né? Você classifica. A mente, ela entende. Agora, a alma fica sonhando, e nela sonhar, como ela é futuro da matéria, ela imprime nas sinapses cerebrais um outro sonho, de desejar coisas físicas. Coisas que você, às vezes, não precisa ter, ou não pode ter, porque temos o karma ambiental, né? Aquilo que é da espécie. O karma individual talvez você possa dar conta, né? Dar uma resolvida. Então você imagina esse corredor, ele está escuro no meio. O que pode estar lá? É aí que a gente, né, não faz psicoponte com o espiritual. A gente já quer, eu estou vendo lá no fundo do túnel uma luzinha. Mas você vai ter que passar para o durante. A alma. E é a alma que está carecendo compreender. Aqui você já explicou tudo, né? Enzimas, moléculas, DNA, apesar que a gente classificou errado, a gente acha que DNA é a causa de todos os males. Na verdade, é ponte de todos os males e bienes. A estrutura da matéria já está bem avançada, até estamos satisfeitos com ela. Como estamos satisfeitos de estar no corpo, por isso que a gente apega. E apego é, né, além do ego, a gente quer pegar esse ego aqui e colocar Deus, já que a gente não... Aquele outro eu que está na outra extremidade, né, no extremo desse corredor existencial, 7 coisas, a gente não conseguindo tangenciá-lo, está muito longe da nossa realidade, a gente coloca o euzinho pequeno como Deus. Meu nome, minha família, minha escola iniciática, minha religião, tudo que é relacionado a ele. E é complicado falar dele, que você cria inimizades, tanto para bene ou para male, entende? Então, no meio desse corredor ali, você pode esbarrar, pode ter um buraco, né? Pode ter uma elevação. Então, você tem que iluminar aquilo ali. E o que é? Trazer essa objetividade para a alma. Só que fica o seguinte, se na alma, que é um mundo ainda subjetivo para o ser comum e corrente, não para aquele que entende, e lá dá para se sonhar qualquer coisa. Por exemplo, sonhar que era um grande, né, homem de negócio, businessman. E você, na verdade, não é um grande homem de negócio aqui. Então faz crer que se pegar aqui, fazer um experimento que seria quase genocida, mas se desse, né, sem matar a criatura, sem abri-la, se pudesse por algum orifício tirar o cérebro e colocá-lo com eletrodos ligados a um computador, um software em que tenha uma programação de que, né, uma atuação até teatral de que você supostamente seja um homem de negócio. O cérebro vai crer que você está num escritório sendo um homem de negócio. Como, por exemplo, o cérebro etérico, ou o cérebro astral, o cérebro mental, lá, aqueles corpos, creem que estão tendo uma vida física. Então, onde é que é o sonho, gente? O sonho tanto pode ser acordado como dormindo. Temos é que parar de sonhar, seja aqui ou seja acolá. Né? Até tem a gnose aí, que sempre faz fincapé nisso, enfatiza. Parar de sonhar em qualquer lugar, ver a coisa como ela é. Eu sou isso aqui, eu estou passando por um karma, tudo bem. Eu tenho karma individual, há karma global, há karma da minha espécie, nós somos imperfeitos, a caminho do perfeito. Entendido?
Mas o problema é que se identifica. A gente se identifica com o sonho inconsciente. Ah, é um pesadelo, não quero mais dormir, não quero mais sonhar. Vou tomar remédio, né? Vou dormir 2 horinhas por noite. Foge daquilo lá. E a gente também quer fugir disso aqui. Aqui a gente quer sempre fugir da dor. A gente quer fugir do raio solar. A gente fala em gratidão ao sol todos os dias. Mas vai para o sol, você quer vir para a sombra. Você não suporta. Então você não suporta a alma, você não suporta o corpo, você é um chato existencial. Né? Eu também. Tanto é que eu estou aqui queixando. Mas queixando para tentar entender. Eu tenho que criticar para chegar nessa razão objetiva. E essa razão objetiva tem que ir até onde ela alcança, que é o mental. Depois dele, é terra de ninguém, é país desconhecido. Né? Daí já é outro tipo de entendimento. Vamos trocar aqui os slides. Né? Daí aqui nós temos de frente, a gente acha que o outro... Né? Até inclusive tem um conceito assim, gente. Aqui no plano físico nós temos também 7 planos. Nós chamamos de subplanos na teosofia. O plano físico, o que é? Essa razão social, carnal, em que sente a nossa estrutura, né, coesa. As partículas estão compactas. Depois a gente vai entrando mais dentro da matéria. Agora é o microcosmo, que espelha o lá de cima. Agora vamos ver células, moléculas, vamos ver partículas, né, subatômicas, o próprio átomo, que é presumido, ele não é visto, porque ele não é daqui, ele está escondido. Né, só o que vazou para cá, o elétron, que está inquieto aqui, e isso foi feito propositalmente para ter vida, né? É a vida consciência na vida inconsciência, na vida massiva. E mais adentro temos, né, depois temos, dentro do DNA já tem essa questão, depois além temos o genoma, temos o cromossoma, a corda, claro que não nessa ordem, eu só estou dando por cima, assim, para vocês entenderem como temos camadas aqui. Se você contar, vai dar até mais que 7, porque dizem, na verdade, que esse subplano se divide em 7, replicado por 7, 7 vezes 7 vai dar 49. Que daí a psicanálise vem com os 49 níveis do inconsciente, que na verdade são realidades. O que te dá, por exemplo, a razão de estar aqui? O que te diz, que te prova que está no mundo físico, que ele para você é real? A sua consciência, onde você está, a sua consciência está. Ou onde a sua consciência está, você quem? Todas as suas partes deveriam estar. Mas se você olhar a matéria, por exemplo, você está vendo agora as partículas, átomos, células do teu corpo trabalhando? Não. Mas se você colocar um equipamento sensível a isso, você vai ver que está tudo vivo. Ah, mas a minha porta estava parada. O que está acontecendo com os elétrons? Né? Estão se mexendo, não está tudo morto? Aquilo que não é móvel, não se movimenta mais? Não, está tudo vivo. Então quer dizer que há sim realidades dentro da própria realidade que você está vendo de fora, está achando que vê tudo. É a mesma coisa aquele que diz que viu um OVNI. Aí eu vi uma luz, eu vi um OVNI. Ou aquele fofoqueiro, né? Passou lá, viu o fulano falando com a fulano, já vem fofoquear que está vendo traição para a contraparte daquele. Nem viu, não viu finalmente, será que se beijaram na boca ou foi um beijinho no rosto? É educado beijar no rosto, isso não quer dizer que é, né, algum ato pernicioso. Não tem nada de lascivo nisso. A gente beija até a vovó, a mamãe, a titia, a irmã. Só depende de como. E mesmo que você veja, você não tem nada com isso. Tem, inclusive, eu vou contar aqui para vocês de um amigo, há muitos anos atrás, ele sonhou que a mulher dele, a namorada, sei lá, estava ligando para outro. Aí ele vem, ela mostra para ele, né? Mostra para ele que, é com esse que eu falo. Só que até então, né, estava tudo
acima de qualquer suspeita, não tinha esse sentimento. Então lá ele não sentiu ciúme. Quando ele volta para o corpo, ele sente um ciúme desagarrado. Como assim? Parece que o corpo físico ele potencializa as coisas da alma. Então quer dizer, o Maia, o sonhador é ele. É ele que torna tudo mais difícil. Por exemplo, um sentimento de alma torna no corpo físico uma explosão de sexualidade, de dor, né? de raiva, de ira, né? De agressão feroz, brutalidade muitas vezes, que termina mal. Você não mata ninguém no outro lado. Você mata aqui. Aqui é o plano mais perigoso do universo, mas aqui é o objetivo. Exatamente porque, sim, ele é importante. Porque aqui é onde você deveria, podendo fazer, você não fazer. Isso é um poder, se você sabia. Eu ter todo o dinheiro do mundo e não beber. Eu sou alcoólatra, eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu não me mato. Né? Não uso drogas, não compro toda a arma possível para explodir com o mundo. Eu tenho poder aquisitivo, mas não faço. Esse é o controle que eu até falei lá na descrição, nos comentários de um outro vídeo, que eu acredito que é lá dos 7 sentidos, para o Ricardo, 1942, se não me engano, que né, é você poder fazer, por exemplo, o governo não existe por causa do nosso desgoverno. Aí nós temos que outorgar o direito de alguém nos governar, porque a gente está fora de controle. Então você poder se governar é essa educação que a alma precisaria dentro do corpo. E não é ser aversivo a tudo, ser um chato, puritano, arrogante, né? Porque muitas vezes, né, a instrução vira arrogância. Fica um insuportável. Né? Um intelectual certinho, insuportável. Ou fica um ignorante, né, estúpido. Ah, não quero saber também. Esses extremos aí que é no corpo físico que a gente regula. Ele é o potenciômetro de luz e sons. Para educar a alma. Depois você vai perder esse corpo físico mesmo. Você não vai perenizar ele. Mas depois vai para a alma começa a ficar educada. Aprendi. É quando o mais novo ensina o mais velho. Né? O caçulinha, o corpo físico, ensina o mais velho. Porque a gente leva tanta impressão em biciloide lá para a alma, que não é da alma. Né? E a alma imprime tanta coisa que não é do corpo aqui, por exemplo, sofrer por causa de uma depressão, né? A ponto de adoecer, emagrecer, né? Desenvolver câncer, né? Ter um AVC devido a uma ansiedade, são coisas de alma, como pode? É um plano invadindo o outro, por isso que eu digo, não tem como enfiar, né? Enfiar o nariz onde não é chamado, você prejudica a evolução daquele, né? Daquele meio. E estraga o ambiente. A mesma coisa, um agressivo no meio de uma festa de família. Vai beber, vai estragar tudo. Então a gente pega, leva as dores da vida física lá e vira sofrimento na alma. Estraga a evolução da alma. E ainda bem que o espírito, né, a maioria que vem, o espírito é desdobrado em 3 coisas, a trindade. Tem mais força em 3, né, do que 4 abaixo, né, para fechar 7. Que é o quaternário inferior, os corpos lunares, que a gente chama. Por que lunares? Porque a sua compreensão é muito, né, de fases. Ele muda. Por que a tríade é chamada de nossos corpos solares já? É por isso que deveríamos, sim, ter acesso ao corpo causal, corpo búdico e átmico. Porque eles são solares, eles são sempre. Né? O Sol sempre nasce para todos. A Lua não. Né? A Lua tem fases. O Sol não tem fases. Né? Você já viu fases? Né? Mulher de fases tem, né? Que é a Lua. Já o homem, ele, né, deveria ser a firmeza. Por isso que antigamente o homem é que afirmava nas famílias a sobrevivência. Por outro lado, ele está sempre queimando. Né? É muita energia. E o que regula na Terra essa energia, né, é a Lua. Né, que recebe, reflete essa luz não dela e filtra aqui para que, né, durante a noite ainda tenhamos prana e não morramos, né, junto com o corpo que dorme. Então a gente fica aqui daí criando essas objeções, né, esses confrontos, a gente vê o outro, né, porque eu estava inclusive falando, onde é que é o Atman físico? É a realidade do homem social. Só que a gente é social, mas cada um individual. Não, mas eu sou eu.
Eu não deixo o outro entrar na minha casa, né? A minha cama é minha cama, não vai dormir outras. A gente não gosta nem que as nossas crianças durmam junto. Se você vai no banheiro, você vai só você, então você ainda é individual. Não vai dois fazer o número 2 sentado no mesmo vaso, nem caberia, um no colo do outro, que isso, que ridículo. Seria mais bizarro de qualquer bestialidade. Na hora de tomar banho, geralmente toma sozinho também, tem uns que tomam banho juntos. Mas sempre um vai pegar água, o pingo frio aquele externo. Então até para dormir você tem que dormir você em você, não pode dormir os dois abraçados, uma hora você desagarra, porque senão dá cãibra, né? Adormece as tubulações, tem que fluir. Mas temos algo de Atman nesse homem social que se junta, essa vontade de se juntar, né? De estar junto, pertencimento. Depois o búdico, que é essas paixões, né? Eu simpatizo com fulano, nunca é amor incondicional, puro mesmo. Aí a gente se apaixona, gosta do filho, tem, né, um carinho pelo cachorro. Se desdobra nisso, no homem físico, porque é um filtro. É o maior dos filtros. O problema é que se filtrar demais vem água, né, vem café aguado. Né? Não apreciamos o gosto real do café, que é sabor no português antigo, que é raiz da palavra sabedoria. Então nunca temos a sabedoria aqui, por isso que esse plano nos fecha, né, atomicamente, para não ver, para não estar vendo o tempo todo, que podia, que antigamente a gente não assimilava. Na Atlântida era tudo aberto, eles ainda fizeram cacas, né, a ponto de haver dilúvio. Mais primitivos ainda, né, de captação, né, de tempo e espaço, eram os lemurianos. Foi destruído por meteoros, né, por lava vulcânica. E os primeiros foram, né, engolidos por um buraco negro, que era lá os unicelulares, protoplasmáticos. Então não adianta, né? Não adianta revelar as coisas para nós, a gente continua, gente. Pode ver que tem cartas revelações, mistérios, mistéricos nas religiões, nas grandes igrejas e nas iniciáticas, né, novas. As pessoas lêem a carta revelação, continuam ignorante de WhatsApp, que a gente fica falando das coisas abertamente. Gente, pessoas como eu que nunca leu essas coisas aí. A maioria dos livros fiz questão de não ler, porque começou a dar dor de cabeça, né? Forçar demais uma coisa que não chega a lugar nenhum. Então leia a vida, feche os livros e abra sua mente. Leia a vida, que a vida ela tem toda a tradução em você. Você tem ali o Google Tradutor próprio. Então, baixando um pouco mais, o que temos no plano físico aqui, que reflete lá o alto, que prova que existem outras realidades? Temos os registros, aqui a gente registra na internet, está sempre lá na nuvem de informação, os registros acásticos. Só que tem gente aí constelando com Google, né? Eles não vão lá no plano causal, com o seu corpo causal, que é solar, que realmente tem, né, que possa que você esbarre no ver a sua vida, ver a vida do outro. Só que como eu estava contando, né, não pode virar fofoca. Que eu estava contando que o amigo sonhou lá com a namorada, tudo. Depois ele veio aqui, daí que ele começou a desenvolver ciúme, que isso aqui faz uma massa crítica com tudo que é da alma, e adoece, né, e se move conforme a alma que é o ventríloco que guia esse boneco aqui, que o boneco ele cai, né, ele é de cera, sebo. E sebo mesmo, é inanimado quando morre. Da caixa até o acache. Aí esse amigo sonha, só que eu tinha sonhado também que esse amigo estava junto. No tentar encontrar o amigo, encontrei a namorada junto. E eu sonhei a mesma coisa. E eu fico quieto, não vou ser, né um terceiro no meio dessa confusão aí. Mas depois que ele me conta, eu digo, eu sonhei a mesma coisa. Agora, será que é verdade? Mas depois se descobre que é verdade. Aí meu amigo, em vez de se revoltar, ele conversa comigo, como é que eu devo agir agora? Então, estude isso. Estude, expliquei para ele, né, pelo meu pouco conhecimento da época, e esses planos são futuro, meu amigo. Então, se tu sonhou, ele quer te ajudar. Esses planos estão te ajudando, a tua alma está te ajudando a ver, e agora você pega e aceita, e vai procurar outra freguesia. E assim ele fez. Tem outros que se revoltariam, usariam o corpo físico para agredir,
porque o único que agride, que tem força física, motora, né, é o corpo físico, apesar que a força motriz que move esse corpo, as diretrizes, é da alma. Né? Se você não pensar, você é um acéfalo, é como se não tivesse cérebro. Então vamos mudar aqui, aí você começa a ter dor de cabeça, né, problemas, a vida começa a ficar pesada, porque isso aqui é o maior peso atômico, né? Então as coisas da alma não são resolvidas na alma e nem no corpo. Aí você começa a ouvir opiniões aqui, aí leva para lá como se fosse uma vida fantasma. E às vezes a alma quer te explicar, ó, tu tá vivendo uma vida de sonho, o sonho não é aqui, e você não compreende, porque está, né, realmente hipnotizado pelo padrão, pela matriz, né? Não querendo fazer alusão e apologia ao filme Matrix, mas tem muita realidade ali. E você vive aqui e acolá, como se fosse um homem de negócios, um businessman, né? Desculpa gaguejar, porque é uma coisa absurda, né? Ser um homem de negócios, gente, não é assim pela metade como nessa foto. Ser homem de negócio é trabalhar em você em todos os aspectos, para que seja, né, um homem bem-sucedido. Pense nisso tudo aqui que foi falado, ok? Você vai entender que, na verdade, tudo não passa de um sonho. Você só deve acordar aonde? Aí onde você está. Porque se você acordar aí, vai fazer uma corrente acendendo todas as luzes. E isso que está faltando entre você e a verdade, acender e fazer ponte com a verdade. Senão você não atravessa. Você volta para cá, reclama de novo ou se apaixona de novo, né, pela satisfação, pelo conforto, né? E uma hora vem algo te provar, opa, aqui não é tão bom assim, né? Aí você se apavora, cria um novo medo, cria na alma, daí resgata de novo, da caixa ou a caixa, volta para cá de novo e você não termina esse ciclo. Gente, não há problema em viver, experienciar a carne, né? Fazer, se satisfazer com tudo que ela propicia, tá? Fazer bom uso, ou até mau uso, muitas vezes por aprendizado, né? Tem gente que abusa, mas o pior cárcere é aquele que você, né, abre a jaula da vontade humana, você sai e isso ser condicional. Isso não é livre-arbítrio, gente. Isso não é liberdade real. Isso não é encontro com a verdade. Livre é você estar aqui, você estar aonde você estiver, seja em alma, seja em corpo, e você saber que você não está preso àquilo, que você não precisa daquilo como essencial, apesar de necessário, para você entender que não nada é essencial. Ok? Acorde aonde você estiver, antes que a vida te der um sacode, porque ela vai dar. O pai vai te acordar para trabalhar, mais cedo ou mais tarde. Por mais que a mãe te cubra na confortável barra das saias. Paz.